Olá, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Estamos no ar com o programa Palavra de Fé desse domingo à noite, dia 12 de janeiro. Já estamos nos aproximando da metade do mês de janeiro. O tempo passa rápido. Inclusive a Palavra de Deus nos diz que nós temos que aproveitar o nosso tempo. Nós temos que remir o nosso tempo, que ele passa muito depressa. Então, se nós fecharmos os olhos, quando a gente quiser abrir novamente, o tempo terá passado, as oportunidades terão passado, nós teremos deixado de servir a Deus e de andar diante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ouça e receba na sua vida o conselho da Palavra de Deus. E ela diz que você aproveite o seu tempo, que você venha remir o seu tempo. As oportunidades que você tem de hoje estar diante de Deus, as oportunidades que você tem de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, faça, aproveite. A Bíblia diz também que nós temos que buscar o Senhor enquanto ainda o podemos achar, enquanto ainda o podemos encontrar. Então, não despreze a misericórdia e a longanimidade de Deus. Assim diz a Palavra de Deus. Não despreze a misericórdia e a longanimidade da Palavra de Deus. Ele tem sido longânimo comigo, contigo. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Está escrito lá no livro de Lamentações, capítulo 3. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E essa é a causa, essa é a razão, esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Então aproveite toda chance, toda oportunidade que Deus tem dado a você e busque a Ele de todo o seu coração, busque a Ele com todas as suas forças. Ande diante de Deus, ande com fidelidade diante de Deus, ande com retidão diante de Deus. Se você diz assim, pastor, mas eu sou uma pessoa que tem erros, eu sou uma pessoa que tem falhas, meu amigo e minha amiga, todos nós temos erros, todos nós temos falhas. Porém, nós temos um advogado perante Deus, o justo, o Senhor Jesus, que intercede por nós. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos erros, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o assunto da mensagem que você vai acompanhar no programa de hoje. É uma mensagem importante, é uma mensagem que fala ao meu e ao seu coração, porque é importante que todos nós venhamos reconhecer a nossa condição. E de que condição estou falando? A condição de pecadores, a condição de seres humanos que erram, a condição de seres humanos que têm falhas. E você vai acompanhar durante a mensagem o que é dito, que é falado, que não é demérito você reconhecer que é errante, que é pecador, que é falho. Muito pelo contrário. Quando nós reconhecemos isso, Deus já sabe da nossa condição. Então reconhecer isso diante de Deus não é demérito, não. Porque Deus já nos conhece, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. A Bíblia diz que Ele tem contado todos os números de estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Essa é a grandeza do nosso Deus. Então Ele sabe exatamente, Ele sabe perfeitamente da nossa condição humana, da nossa situação. Ele nos conhece e mesmo assim Ele nos chama, Ele nos abraça. Mesmo assim, Ele não nos joga fora, muito pelo contrário, Ele nos chama para perto dEle. E Ele diz assim, olha, saiba e reconheça que você tem erros e falhas, confesse a mim, confesse a Jesus as suas falhas, os seus erros, peça perdão, se arrependa deles, porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todos esses pecados, de toda injustiça que você tem praticado contra Ele, que é o justo. Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar e nós vamos viver diante dEle, em comunhão com Ele, uma vida abençoada, uma vida de fidelidade, uma vida diante da graça de Deus e sendo alvos da graça salvadora de Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração, acompanhe
essa mensagem abençoada. Daqui a pouco a gente retorna. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Levanta as mãos e declara: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu a... Você está aqui porque Ele não desistiu de você, então cante: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de mim e de você. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de mim e de você. Ele não desiste de nós. E se o próprio Deus não desiste de nós, por que é que nós iremos desistir? Por que é que nós iremos abandonar a fé? Por que é que nós iremos abandonar a jornada? Se Ele não desiste de nós, por que é que nós vamos desistir dEle? Por que é que nós vamos desistir de adorá-lo? Por que é que nós vamos desistir de buscá-lo? Se Deus não desiste de você, meu irmão, minha irmã, significa que você sempre terá a ajuda de Deus. Significa que você sempre terá a mão de Deus estendida. Significa que você sempre terá o socorro de Deus sobre a sua vida. Significa que sempre que você precisar de restauração, Ele estará ali para restaurar. Se Deus não desiste de você, significa que sempre que você precisar de um renovo, o Espírito Santo estará ali para renovar a sua vida. O Espírito de Deus estará ali para dar forças a você quando as suas forças acabarem. Se Ele não desiste de você, significa que você pode ir até o fim. Significa que você pode ir até o fim e herdar a coroa da vida e receber a recompensa que está preparada para aqueles que amam a Deus, para aqueles que não desistem, para aqueles que permanecem. A coroa da vida, a vida eterna, a salvação está na glória com Deus. Então levante as suas mãos, ergue a sua voz e adore a Ele. Levante as suas mãos e exalte a Ele. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais alto que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Cante mais uma vez. Você é um espelho, vai! Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer
o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em isso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é o mistério de Deus. Você quer raridade na presença de Deus? Vai! Você é o mistério que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Declara: você é precioso, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te... Você que crê na presença, na promessa de Deus, aplaude esse Deus poderoso, igreja. Bem forte para Ele. Amém. Boa noite, pessoal. Paz. 1 João capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Agora, para a gente dar início à mensagem, vamos ler apenas o 5 e o 6. Então eu peço que você deixe a Bíblia aberta, porque depois a gente vai ler alguns outros versículos. Nós vamos falar sobre a questão do pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. O pecado, a confissão desse pecado, o perdão desse pecado e a propiciação com relação ao pecado. 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Curve a sua cabeça um instante. Senhor Jesus, fala comigo, fala com este homem, com esta mulher que está aqui. Pai, é muito importante quando nós podemos refletir na Tua Palavra. E essa mensagem de hoje, ó Deus, é de reflexão para todos nós. Eu peço algo a Ti, ó Deus, que o Senhor fale forte ao coração desse homem, dessa mulher, ao nosso coração. Todas as vezes que a Tua Palavra é pregada, ela é pregada para todos que estão ouvindo. Mas eu peço a Ti que em particular fale com cada pessoa que aqui está, da maneira que ela precisa, da maneira que o Senhor sabe que é necessário trabalhar na vida dela. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, deixe a Bíblia aberta. O assunto de hoje é esse: o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. O versículo 5 diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A Bíblia aqui está fazendo uma afirmação. Em várias partes da Bíblia, a Bíblia faz esse tipo de afirmação e esse tipo de diferenciação entre luz e trevas. E aí aqui a Bíblia diz o seguinte: olha, Deus, Ele é luz e não há nele nenhuma treva. Até porque trevas e luz, ou luz e escuridão, são duas coisas que não podem se juntar. Isso é simples, nós sabemos disso, nós entendemos isso. E as trevas não é nada mais do que a ausência da luz. A ausência da luz. Se há ausência de luz, então haverá trevas, haverá escuridão. Aonde não há Deus, aonde não há presença de Deus,
haverá trevas e haverá escuridão. E a Bíblia diz: Deus, Ele é luz e não há nele treva nenhuma, nenhum resquício de treva. Aí depois dessa afirmação que a Bíblia faz, ela já se refere às pessoas de um modo geral e diz assim: se dissermos, aí a Bíblia fala assim, se alguém falar que mantém comunhão com Ele, com Deus, porém anda nas trevas, está mentindo e não pratica a verdade. Em outras palavras, mente com palavras e também através das suas ações. A Bíblia também faz essa afirmação: Deus, Ele é luz e não há nele nenhum tipo de treva. Então, se alguma pessoa disser que tem comunhão com Deus, mas andar nas trevas, essa pessoa está mentindo através das suas palavras e através das suas ações. E mais ali na frente nós vamos ler outro versículo, versículo 8, que ainda diz assim, que esta pessoa está enganando a si mesma, a si mesma. Então, eu não posso andar nas trevas. E o que seria andar nas trevas? Obviamente andar longe de Deus. Se Ele é luz e eu ando nas trevas, então eu estou longe de Deus, eu estou distante de Deus, eu não estou andando perto de Deus. Se eu ando perto de Deus ou junto de Deus, então eu faço as coisas ao modo de Deus. Se eu estou andando em trevas, é porque a maneira que eu estou vivendo é uma maneira diferente da vontade de Deus, diferente daquilo que Deus Ele coloca na palavra dEle para a gente viver e para a gente andar. Quer dizer que eu não tenho procurado obedecer a Ele e observar os seus mandamentos e ensinamentos. E a Bíblia fala que se alguém fizer essa afirmação, ou aqueles que fazem essa afirmação, e existem pessoas que fazem essa afirmação, de que está com Deus, tem comunhão com Ele, mas anda nas trevas. Essa pessoa está mentindo com as palavras e com atitudes. Existem algumas pessoas que às vezes quando você vai falar de Jesus para elas, ou você vai falar a respeito de Deus para elas, algum dia eu devo ter comentado sobre isso aqui, e você fala assim: fulano, olha só, você deveria buscar mais a Deus, você deveria ir mais na igreja, ou você deveria orar mais, qualquer coisa assim que você fala para essa pessoa. Algumas pessoas, elas respondem da seguinte maneira: eu tenho Deus no meu coração. Quando você vai falar de Deus para ela responde assim, algumas respondem assim. E algumas, não são todas, mas algumas que respondem assim, ela responde porque no fundo ela sabe que ela precisa buscar mais a Deus, ela sabe que precisava se dedicar mais para Deus, mas ela também não quer dar o braço a torcer para você. Então como que ela responde? Fique tranquilo, eu tenho Deus no meu coração. Porque pensa ela que dando esta resposta, ninguém vai poder contrariar. Porque se eu digo que tenho Deus no meu coração, quem é que vai poder dizer algo contra isso? Se eu digo que tenho Deus no meu coração, quem é que vai poder dizer que eu não tenho? É esse o pensamento que algumas pessoas têm. Mas a Bíblia diz o seguinte, que é fácil nós entendermos se ela tem Deus no coração ou não tem. Se ela tem Deus no coração dela, ela tem Deus na vida dela, é porque ela está junto de quem? Junto de Deus. Então ela está na luz. Ela está na luz. Então, se olharmos e vermos que as suas obras, a sua maneira de viver corresponde às trevas, ela está mentindo com palavras, com ações e enganando a ela mesma. Mas por que a Bíblia fala a respeito disso? A continuação é o seguinte, versículo 7. Se porém andarmos na luz, ou vivemos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com Ele. A única maneira de eu, você ou qualquer pessoa no mundo ter comunhão com Deus é estar perto de quem? Perto de Deus. Como é que eu vou ter comunhão com Deus e viver longe de Deus? Então, se de fato a Bíblia diz assim, eu ando na luz, eu vivo na luz, então eu tenho comunhão com Ele. E também comunhão com os outros. Ali no versículo 7.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que importante é isso. Se eu ando na luz, então também o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se eu ando na luz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quer dizer que se eu não ando na luz, não há purificação desses pecados. Isso é importante nós entendermos. E aí quando nós vamos para o versículo 8, agora eu quero fazer uma leitura aqui, porque aqui tem uma parte principal, eu quero ler do 8 ao 10, depois a gente repassa eles ali. Aí o 8 diz assim: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O versículo 8 e o versículo 10 falam de duas coisas diferentes. Porque o 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado. E o 10 fala: se dissermos que não temos cometido pecado. A Bíblia está querendo falar de duas coisas aqui. No versículo 8, quando ela cita se dissermos que não temos pecado, é quando a pessoa, ela diz o seguinte: eu não tenho mais em mim a natureza terrena, não há em mim mais pecado algum, não há em mim mais pecado algum. É o mesmo que eu ter um objeto, é o mesmo que eu ter este copo com água, mas eu afirmar que eu não tenho. É o mesmo que esse copo de água ser meu e eu afirmar que não é meu, que eu não tenho, que eu não possuo ele. É isso que está dizendo o versículo 8. A Bíblia afirma então que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não, pastor, eu não sou pecador. Eu não sou porque eu me converti e eu aceitei Jesus e eu me entreguei para Jesus. Então eu não sou mais pecador. Eu era pecador quando eu vivia longe de Deus, quando eu andava somente nas trevas, quando eu vivia distante de Jesus. Aí eu era pecador. Agora eu me converti, eu não sou mais pecador. Eu quero fazer uma pergunta. Eu, mesmo depois de ter me batizado, mesmo depois de estar na igreja, eu ainda peço perdão para Jesus. Você ainda pede também? Então pedimos por quê? Você está entendendo? Se a pessoa vem afirmar que ela se converteu e não é mais pecador, pede perdão por quê? Não, pastor, eu peço perdão pelos pecados que eu cometi. Ah, quer dizer que você comete pecados e não é pecador? Sabe aonde há uma falha no entendimento das pessoas? É quando as pessoas, elas acham que é demérito reconhecer ou ela mesma afirmar que ela é pecadora. Que isso, pastor? Se eu afirmar que eu ainda sou pecador, eu que já aceitei Jesus, afirmar que eu sou pecador? Não, é muito ruim isso. Parece para ela que ela está se jogando no inferno se ela afirmar que é pecadora. Parece que Jesus vai lá para ela: nossa, você é pecador, sai daqui, sai, vai para o inferno. Posso falar uma coisa para você? Ele não vai me jogar fora e nem vai te jogar fora porque você é pecador ou porque eu sou pecador. Sabe por quê? Porque Ele sabe disso. Ele sabe disso. Eu falei hoje de manhã para as pessoas, quando começa o namoro, as pessoas estão se conhecendo ainda, uma não sabe tudo sobre a outra, então uma quer agradar a outra, não é assim? Então ela tenta esconder todas as falhas e defeitos, não é mais ou menos desse jeito? Ela tenta esconder tudo. Aí o dia que o rapaz conheceu a moça, ela estava com os cabelos lisos, mas na verdade o cabelo dela é desse tamanho. Só que aí, sabe quando a pessoa toma um choque, o cabelo está para cima, mas ela não aparece na frente dele assim de jeito nenhum, ela esconde. Então ela só se encontra com ele quando ela vai lá, produz o cabelo, faz escova, chapinha, sei lá o que, e está o cabelo bem liso. No começo tenta esconder. E o rapaz às vezes alguma coisa com relação à moça, porque não quer mostrar os defeitos, não quer que o outro saiba dos seus erros, porque às vezes pensa o seguinte: Deus me livre se ele descobrir que eu sou
desse meu cabelo é assim, se ele descobrir que eu sou assim, que eu sou assado, ele vai me largar, ele vai me abandonar. E às vezes parece que se nós assumirmos que somos pecadores, Deus vai fazer o mesmo com a gente. Só que existe uma diferença muito grande aí, porque Ele já nos conhece. E lá atrás, quando Ele te chamou, Ele já sabia que você era assim. Ele já sabia que eu era assim. Aliás, Jesus, Ele veio porque nós éramos assim. Então Ele não vai nos enxotar, Ele não vai nos jogar fora, porque nós somos pecadores. Muito pelo contrário, Ele quer que a gente reconheça essa condição. Ele quer que a gente entenda isso. Daqui a pouco nós vamos ler um versículo e você vai perceber isso aqui. Agora nós não temos que reconhecer ou assumir que somos pecadores e nos vangloriar disso, porque não existe vanglória nenhuma nisso. Nenhuma. Mas é necessário nós entendermos a nossa condição. Jesus, Ele falou assim: eu não vim para aqueles que são sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. O que é são não precisa de médico. A Bíblia fala sobre isso. O doente precisa. Então Jesus falou assim: aquele que é são, eu não vim para esse. Eu vim para os que são doentes. Porque se eu sou são, se eu não sou pecador, eu não preciso de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus não teve nenhum pecado. Não cometeu nenhum pecado e não teve nenhum pecado. Então, se eu também não sou pecador, então eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Eu posso salvar a mim mesmo. Se salve sozinho. Você não tem pecado, você é perfeito. Se você não tem pecado, você não tem erro, não tem falha. Se eu não tenho pecado, então eu não preciso de Jesus. Eu sou como Ele, então eu posso me salvar sozinho. Essa é a realidade de algum de nós aqui? Não é. Não é. Então não é vergonhoso a gente reconhecer que é pecador. Sabe por que não é vergonhoso? Porque a Bíblia diz que se eu e você falarmos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós estamos enganando e a verdade não está em nós. Jesus veio para os doentes. E esses doentes que Jesus quis dizer, representa eu e representa você. O doente precisa do médico para cuidar dele. Como nós precisamos de quem? De Jesus. Pela nossa vida e pela nossa alma. Ou não precisamos de Jesus? Aí quando a gente vai, depois a gente volta no 9. Quando a gente vai para o 10, ele diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí a Bíblia diz o seguinte: se eu ainda falar que eu não tenho cometido pecado, aí eu faço de Deus um mentiroso. Eu faço de Deus um mentiroso, porque eu estou negando a sua palavra e a sua verdade. Eu estou negando aquilo que está escrito aqui. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 3, todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E é por isso que o versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar esses pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que a Bíblia usa essa expressão, nos purificar de toda injustiça? Porque quando nós praticamos aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós estamos praticando injustiça contra o justo, que é Deus. E essa injustiça que nós praticamos contra Deus, que é a desobediência da palavra de Deus, é ofensiva a Ele. É ofensiva, porque é desrespeitosa, porque nós estamos pecando, errando contra Ele. Mas Ele diz o seguinte: se você reconhecer que é um ser pecador, se você reconhecer que você ainda comete pecados, e você confessar esses pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar dessa injustiça,
para fazer com que você ande de fato na luz. Diga glória a Deus. Não se esqueça daquilo que eu falei antes. Pastor, mas eu me converti, eu não estou mais na condição de pecador. Então nunca mais ore pedindo perdão para Jesus. A pessoa que pensa assim: eu me converti, eu aceitei Jesus, não estou na condição de pecador. Nunca mais ore pedindo perdão para Jesus. Porque você não precisa. Essa pessoa não precisa. Não é meio contraditório então? Não, que isso, pastor? Eu tenho que orar pedindo perdão para Jesus, mas não sou pecador. Mas preciso orar pedindo perdão para Jesus. Ah, você ora pedindo perdão pelo quê? Pelos meus pecados, mas você é pecador? Eu não. Está difícil de entender. Então, não há demérito em nós reconhecermos isso. E Deus não fala isso para que a gente se entregue ao pecado. Muito pelo contrário, olha o que vai estar escrito aqui no capítulo 2. Filhinhos meus, é só a sequência ali. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Diga a glória a Deus. O que ele diz? Essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Ele está dizendo o seguinte: olha, reconheçam que há o pecado na natureza de vocês. E reconheçam que vocês ainda cometem esses pecados. Não é demérito isso. E se por um acaso você vier a pecar, mas confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar e purificar dessa injustiça. E eu escrevo isso para que vocês não pequem. É como quando alguém chega para a gente e diz o seguinte: fulano, olha, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Você precisa acertar isso e você precisa acertar aquilo. Mas essa pessoa vem e fala para a gente com o intuito de fato que a gente não faça mais o erro, que a gente melhore, que a gente acerte. Não com o intuito que a gente ouça isso e desista. Ah, então eu vou desistir. Ah, se eu tenho que melhorar, então eu vou desistir. Às vezes as pessoas entendem errado. Sabe por quê? Eu só vou permanecer aos pés de Deus, eu só vou permanecer aos pés de Jesus se eu compreender que eu preciso dele. Se eu não necessito de Jesus, se eu não entendo que eu preciso dele, que eu preciso do perdão dele, da misericórdia dele todos os dias, então o meu jeito de agir vai ser Agora, se eu compreendo que eu preciso de Jesus, que eu necessito estar aos pés dele, prostrado aos pés dele, o meu jeito de viver vai ser outro. Se eu entendo que eu não preciso do Patrick, então o meu comportamento diante dele vai ser Agora, se eu entendo que eu dependo dele, o meu comportamento diante dele vai ser outro. Você entende o que eu estou dizendo? É o mesmo entendimento perante o Senhor Jesus. É o mesmo entendimento perante o Senhor Jesus. E quando nós reconhecemos a nossa condição, nós estamos sendo humildes diante de Deus. E se eu reconheço essa condição, eu sei que eu preciso me esforçar e me empenhar cada vez mais perante Ele. Olha o que diz depois aqui, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Propiciação, em outras palavras, Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados, não só pelos meus ou os seus, mas do mundo inteiro. 3. Ora, sabemos que temos conhecido, que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos, que a gente falou lá atrás. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Para encerrar, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu digo que é necessário que a gente reconheça e entenda que somos pecadores,
Eu quero dizer para você também que Deus já resolveu o problema com o pecado. Deus já resolveu o problema com o pecado. Como que Ele resolveu o problema com o pecado? Através da propiciação, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu uma vez por todas. Está escrito isso. Jesus morreu na cruz uma vez por todas. Ele é a propiciação, Ele é a paga, Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Então Deus já resolveu o problema com o pecado. Mas eu não quero dizer com isso que então nós não precisamos fazer nada e nada de nada e precisamos só levantar as pernas para o ar e esperar as coisas acontecerem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu disse que Deus resolveu o problema com o pecado por meio daquilo que Jesus fez. Isso está resolvido. Agora nós precisamos resolver a nossa vida com quem? Com Deus. Ele resolveu o problema com o pecado, está resolvido por meio do que Jesus fez na cruz. Agora eu e você precisamos resolver a nossa vida com quem? Com Deus e diante de Deus. Agora entra a nossa parte. Nós precisamos resolver a nossa vida perante Deus. E como que nós temos que resolver? Só há duas maneiras: andando na luz ou nas trevas. Se eu não andar na luz, automaticamente eu estou nas trevas, porque a ausência da luz é as trevas. A ausência da luz é a escuridão. Se eu procuro observar a sua vontade, eu vou estar na luz e eu vou andar na luz. Diga graças a Deus. Então, só entenda isso. Somos pecadores, cometemos pecado e precisamos pedir perdão por eles. Mas ao mesmo tempo que nós ainda erramos, se nós confessamos, Ele também é justo para nos perdoar. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Porque Jesus foi a propiciação pelos nossos erros e pecados. Entenda qual é a sua condição, qual é a minha condição, e nunca saia dos pés de Jesus. Ele não vai te jogar fora porque você pensa que você é pecador. Não adianta eu saber que peco e querer achar na minha cabeça que eu não sou pecador. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. Então é melhor a gente entender a nossa condição e ser sincero com quem? Com Deus. E falar para Ele: meu Deus, eu preciso mais do que eu sempre achei que precisava. E busque a Ele. Busque a Ele. Sexta-feira eu falei: busque a Ele de todo o coração. Busque a Ele de verdade. Jesus, quando morreu na cruz, para encerrar a parte da palavra, Jesus, quando morreu na cruz por mim e por você, não esqueça do que eu falei antes, Ele já sabia como a gente era. Ele já sabia como a gente era. Quão ruim nós somos, o quanto pecador nós somos, quanto enhaca a gente faz. Ele sabia de tudo isso. E mesmo assim Ele veio. Mas Ele veio porque a gente precisava. Ele veio porque a gente precisava. E o Espírito Santo também vem porque nós precisamos. O Espírito Santo não vem sobre alguém como um prêmio. O Espírito Santo não vem sobre o crente como um prêmio. Ah não, esse aqui é bem de Deus, ó. Esse aqui é bom, eu vou lá. O Espírito Santo não vem como um prêmio, como um carimbo de crente, de um crente. Ah, esse aqui é... Não foi isso que Jesus falou. Ele falou assim: eu vou para junto do Pai, mas eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. O Espírito Santo vem porque eu e você precisamos. Ele não vem porque nós merecemos. Ele não vem porque nós somos bons ou crentes exemplares. Ele vem porque nós precisamos. Ele vem porque nós precisamos. Ele vem porque Deus sabe que a caminhada que nós temos pela frente, ela é longa e ela é árdua, e que sozinho nós não vamos dar em lugar nenhum. Sozinho a gente não consegue nada. Por isso que a gente tem que estar sempre aos pés de Jesus. Por isso que a gente tem que reconhecer o quanto que precisa dele, e saber que a nossa vida tem que estar ali, sempre na luz. E quando nós dedicamos a nossa vida a estar na luz, então vem o Espírito Santo, vem o Espírito de Deus para nos ajudar em toda essa nossa caminhada. Diga graças a Deus. Fica de pé. Antes da gente orar,
Hoje eu não vou chamar ninguém para frente por causa do batismo. Depois vai ter o batismo, aí você fica sentadinho na cadeira, bonitinho. Então hoje não iremos vir aqui diante do altar. Mas aí no seu lugar, você vai orar, você vai falar com Deus e você vai dizer para Ele o seguinte: Senhor, eu reconheço a minha condição. Não é demérito eu entender que eu sou pecador, muito pelo contrário. Deus fala assim: entendam que vocês são assim. Mas eu estou falando isso não para que vocês continuem pecando, pelo contrário, para que vocês não pequem, mas para que vocês saibam que precisam de mim. E precisando de mim, vindo até mim, eu vou estar ali para ajudar vocês. E eu vou enviar o meu Espírito, Espírito Santo, Espírito da vontade, da verdade, que vai guiar vocês pela verdade, que vai ensinar a vocês a vontade do Pai. Está escrito na Bíblia. Então, se o Espírito Santo vem para nos ensinar, se o Espírito Santo vem para nos lembrar da vontade de Deus, se Ele vem para nos guiar na vontade de Deus, Ele não vem porque nós somos bons o suficientes, Ele vem porque nós precisamos. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, nós oramos e pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Daqui a alguns instantes, meu Pai, pessoas irão descer as águas, pessoas irão se batizar. Essas pessoas estarão entregando a vida delas ao Senhor, reconhecendo publicamente o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida delas, como Senhor da vida delas. E elas irão reconhecer isso justamente porque elas entenderam que elas precisam do Senhor, que elas são os doentes que precisam de médico, como o Senhor diz na Tua palavra. Elas são aquelas, meu Deus, que precisam do Teu cuidado, precisam da Tua ajuda. Meu amigo, minha amiga, se você entende que precisa do cuidado de Deus, diga para Ele agora. Se você entende que precisa do cuidado de Jesus, diga para Ele agora. Fala: Senhor Jesus, eu preciso do Teu cuidado. Diga: Senhor Jesus, eu preciso da Tua ajuda. Vai falando com Deus. Vai dizendo para Ele: eu entendo, Senhor Jesus, que eu errei, que eu falhei. Eu entendo, Senhor Jesus, que eu ainda posso errar, falhar, pecar. Mas sabendo disso, eu também sei que tenho que manter a minha vida aos Teus pés. E que se porventura eu vier a pecar, eu preciso confessar ao Senhor. Porque se eu confessar ao Senhor, se eu deixar, eu vou permanecer na luz, eu vou estar na luz. E é isso que eu quero, estar na luz e caminhar em direção à glória, caminhar em direção ao Teu reino. Oh, aleluia, aleluia. Vai falando com Ele, meu irmão, vai falando com Ele, minha irmã. Enquanto o Patrick vai cantar esse próximo louvor, se você quiser continuar orando, ore. Se você sentir no seu coração de cantar esse louvor, cante, mas busque a Ele. Aproveite esses momentos, aproveite esses instantes na presença de Deus. Me segura em minha mão, minha alma aflita pede sua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me toco, canta, igreja. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. E o Senhor vem e me leva além. O meu sonho de chegar, o meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. O Senhor vem, peça pra Ele e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. E o Senhor vem, aleluia, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. O Senhor vem e me leva.
Somente com a presença dEle, na presença dEle, nós conseguiremos ir além. Oh, aleluia. Quem sabe você diz assim, meu irmão. Quem sabe você pensa da seguinte maneira: pastor, às vezes eu me sinto tão sujo, eu me sinto tão ruim, às vezes eu me sinto tão desprezível que eu até penso que Deus não me quer, que Deus vai me jogar para longe da presença dEle, que Deus vai me enxotar da presença dEle. Não, meu irmão, não, minha irmã. Ele sabe quem você é. Nós não precisamos tentar esconder nada de Deus e ao mesmo tempo não precisamos querer impressionar a Deus com nada. Nós precisamos apenas servi-lo de todo o coração, porque Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos. E mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo quem você é, Ele te chamou para perto. Um dia Ele disse para você: vem meu filho, vem minha filha, eu quero você junto de mim. E Ele disse para você: olha, você é pecador, você comete pecados, você não é perfeito, mas todas as vezes que você errar, você pode confessar os seus erros, as suas falhas, porque Jesus Cristo é advogado diante do Pai, por mim e por você. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então diga para Ele: Pai, o que eu quero para minha vida é permanecer na Tua presença. O que eu quero para minha vida é permanecer perante o Senhor, permanecer aos Teus pés. Aleluia. Mantenha os seus olhos fechados. Você vai continuar colocando a sua vida aos pés de Jesus nessa noite. Diga para Ele: recebe o meu louvor e recebe a minha adoração, Senhor. Eu prostro a minha vida aos Teus pés. Oh, aleluia. Declare frieza. Procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Peça para Ele: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer. Contigo até o fim. Solte a voz e declare dizendo: distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Oh, aleluia. Adore Ele nessa noite. Distante de Ti, Senhor, declare: eu não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza e escuridão procuram me cegar. Frieza e escuridão procuram me cegar. Diga com fé: mas eu não vou desistir. Oh, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Solta a voz, povo de Deus, adore Ele dizendo: distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Aleluia. Aplaude bem forte o nome de Jesus. Bem forte no Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus você acompanhou aí a mensagem de fé, uma mensagem de amor, de esperança ao nosso coração, falando a respeito da nossa condição humana, de reconhecermos essa nossa condição e da importância de nós estarmos sempre aos pés de Jesus. Amém? Falando em estar aos pés de Jesus, você ainda vai acompanhar no programa de hoje o último batismo nas águas que nós tivemos
várias pessoas estiveram descendo as águas. Quando nós falamos de batismo nas águas, nós estamos falando de pessoas que entregaram a vida para Jesus e que reconheceram publicamente Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E você vai acompanhar agora um VT que mostra esse momento, as pessoas descendo as águas, as pessoas entregando a vida para Jesus, assim como está orientado na palavra de Deus. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas em todas as nações, ensinem a eles o meu Evangelho, ensinem a eles o que eu ensinei a vocês e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acompanhe aí esse VT do batismo nas águas. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na... Graças a Deus. A Bíblia diz que há festa nos céus todas as vezes que um pecador se arrepende. O batismo nas águas é uma ordenança de Deus. O batismo nas águas é uma ordenança do Evangelho. A minha, você, a qualquer pessoa. E a Bíblia diz que todo aquele que crer no Evangelho, todo aquele que crer na palavra de Deus e for batizado será salvo. Aquele que crer, se entregar e seguir essas verdades será salvo por essa verdade. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho é Jesus, Ele é a verdade, vida, só nele, Ele é a fonte de vida. E para irmos ao Pai só há uma maneira, por meio de Jesus. Para irmos para junto de Deus, só por meio de Jesus Cristo, da salvação de Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele vem nos limpar, nos lavar de todo erro, de todo pecado, para que a gente viva em novidade de vida perante Ele. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração e eu tenho certeza que ela vai te abençoar. Nós estamos nos instantes finais da nossa programação desse domingo à noite e eu quero agora orar em favor da sua vida, em favor da sua casa e pedir uma semana abençoada para você e para sua família. Eu quero que você ore junto comigo. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu oro agora em favor dessas pessoas, homens e mulheres que nos acompanham agora, das suas casas, do seu trabalho, quem sabe muitas agora estão encarceradas, que estão acompanhando essa programação. Deus amado, Deus querido, eu peço que o Senhor visite o coração dessa pessoa. Eu peço que o Senhor visite a vida deste homem, desta mulher. Deus, somente o Senhor pode fazer na vida dela a obra que é necessária. Então repreende, Pai, toda a investida do mal. Repreende, Senhor Jesus, toda a investida de Satanás contra a vida
desse homem, dessa mulher, traz paz ao coração dela, traz alívio ao coração dela, traz tranquilidade ao coração dela e abençoa essa semana que está iniciando, que seja de bênçãos e vitórias e de proteção sobre ela e sobre a sua casa. Assim nós estamos orando e nós entregamos tudo em tuas santas e poderosas mãos, em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui com o programa Palavra de Fé, desse domingo à noite. Amanhã, a partir das 8 horas, a igreja já estará aberta. Você pode nos procurar para um atendimento, para uma oração. Nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. De nós, eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja... A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardim Estofados e Jardim Decorações. Estofados novos, estofados sobre medida e reforma de estofados. A Jardim tem ainda divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardim Estofados e Jardim Decorações há mais de 25 anos embelezando o seu ambiente. Lavacar União. Lavagem completa. Lavagem de aparência e enceramento. Na Rua União da Vitória, esquina com a São Paulo, número 1900. Atendimento de segunda a sábado. Lavacar União. Seu carro em boas mãos. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquizil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquizil, móveis pro seu bem-estar. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão. Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama.